Nosso amado conservo. Você sabe o que significa conservo, irmãos? É ser servo do servo. Não deixamos de ser amigos. Glória a Deus. Bendito é o teu nome, Jesus. Estenda as mãos para o carente e o necessitado. Aleluia. Seja generoso com o teu próximo. Aleluia. E tu verás a mão de Deus abençoando a tua vida. Eu quero, meus irmãos, aí que nasce o irmão. Bendito é o teu nome. Aí que nasce o amigo. Que os verdadeiros amigos nascem exatamente em nossa necessidade. Não limite o teu zelo. Não limite as tuas orações, mas que ela possa ultrapassar fronteiras para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Porque nós somos servo do Senhor Jesus Cristo. Bendito é o teu nome, Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Santo, poderoso e fiel, Jesus. E a Bíblia vai dizendo, irmãos, que quanto mais você serve a Deus, mais você cresce diante de Deus. Aleluia, Jesus. E quanto mais José servia, mais José crescia no coração de Potifar, que ainda existe em nosso meio homens e mulheres que estão fiel a Cristo, nosso Salvador. Aleluia, Jesus. Agora, amados irmãos, aliás, a palavra fidelidade é uma coisa que nós vemos hoje, raramente nós estamos observando hoje. Falta muita fidelidade em meio aos seus compromissos. É somente citada em 3 versículos de toda a Bíblia Sagrada. Paulo, em sua carta, ele destaca um obreiro. Eu quero acreditar que existia vários obreiros ali na igreja de Colossos. Sabia que o pastor Flávio Sena, irmãos, além de ser um pai, além de ser um marido, chefe de família, pastor, mas glória a Deus. Mas pastor Flávio, quantas viagens junto, quantos momentos de alegria e também de aperto junto. Pastor Flávio, ele era coordenador dos jovens. Aliás, antes era líder dos jovens. Era um líder dos jovens. Mas Flávio, eu louvo a Deus por tua vida, que você é um companheiro na batalha, a sua esposa, sua família querida, e que nós muito amamos e Aleluia, admiramos Jesus. para a glória nome, de Deus, Jesus. pastor Flávio. E nós praticamente temos 32 aniversários por anos aqui, por causa dos 32 trabalhos nós temos aberto aqui no Japão. Agora não dá para mim estar em todos os aniversários dos obreiros, dos dirigentes da congregação, não dá para mim estar, devido ao número de irmãos de dirigente de trabalho, né, irmãos? Mas eu me esforço para estar aqui do pastor Flávio Sena, porque nós temos uma história, pastor Flávio Sena, temos história com nosso presbítero Washington, toda a sua família. Então, eu louvo a Deus quando assim somos convidados para estar aqui e venho com prazer para louvar a Deus. Aleluia, Jesus. O ano passado não deu para mim estar aqui, devido à minha viagem para o Brasil, mas estava ali no Brasil, mas orando pelo Senhor, pastor Rosivaldo, que veio aqui nos representar, e assim exaltar a grandeza de Deus. Amém? Muito bem, eu gostaria de compartilhar uma breve palavra que está registrado no livro de Colossenses, capítulo 1.
Aleluia, Jesus. Hoje Bendito é o acompanhado teu pela nome, minha esposa, Jesus. missionária Raquel, meu filho Lucas, primogênito de casa. José não pôde vir, porque está com a garganta um pouco ruim, tossindo, então ele preferiu ficar em casa, tá bom? Mas graças a Deus não é Covid, não é influenza, foi feito o teste no sábado, né? Graças a Deus não é nada, mas prefiro ficar mas trago aí a saudação para o companheiro. Aleluia, Jesus. Colossenses, capítulo 1, versículo 7, quanto acharam, pode dizer amém? Amém. Como aprendeste de Epafra, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Amém. A carta aos Colossenses, ela foi escrita por volta do ano 61 depois de Cristo, e Paulo estava preso em Roma. Portanto, é uma das cartas escritas na prisão. E a fazer a leitura dessa carta, parece que Paulo, ele destaca na sua carta a vida de um homem chamado Epáfras. Não era porque ali só existia um obreiro. Não era um obreiro. Havia vários obreiros pelo seguinte, porque a igreja de Colossenses não era um ponto de pregação, não era um culto no lar, mas era uma igreja na cidade de Colossenses. E por esse fator, obreiros ali na igreja de Colossos. Mas parece que Paulo, em sua carta, ele destaca um obreiro. Seu nome é Epáfras. Aliás, esse Epáfra, ela é somente citada em 3 versículos de toda a Bíblia Sagrada. Ela é citada no capítulo 1 do livro de Colossenses, versículo 7, em cuja nós lemos. Está também Colossenses, capítulo 4, versículo 12. Está escrito também lá em Filemão, capítulo único, versículo de número 23, está o seu nome Epáfras. Mas, amados irmãos, eu fiquei a pensar, por que é que Paulo, ele destaca o nome de Epáfra em sua carta, dizendo que é um fiel ministro de Cristo? Aliás, a palavra fidelidade é uma coisa que nós vemos hoje, raramente nós estamos observando hoje. Falta muita fidelidade em meio aos seus compromissos, em meio à família, em meio àquilo que você fez voto de confiança, dentro da igreja, fora da igreja, entre empresas e trabalhos. Parece que a palavra fidelidade, ela foi um pouco banalizada. Mas eu quero acreditar, queridos irmãos, que ainda existe em nosso meio homens e mulheres que são fiel a Cristo, nosso Salvador. Aleluia, Jesus. Agora, amados irmãos, eu quero acreditar que este obreiro Epáfra, que foi elogiado pelo apóstolo São Paulo em sua carta aos Colossenses, ele não era um obreiro normal, ele não era um obreiro médio, ele não era um obreiro ordinário. Eu quero acreditar que esse obreiro chamado Epáfra, ele era um obreiro acima da média, era um obreiro extraordinário. Porque nós temos que entender, queridos, que quando nós viemos para a casa de Deus, ou mesmo queremos servir ao Senhor, você tem a opção de ser um cristão mediano, de ser um cristão ordinário, fazer o que todo mundo faz e orar 5 minutos quando todo mundo ora. E quando falam para você, olha, se esforça um pouquinho mais, você vai dizer, olha, mas ninguém se esforça.
Está todo mundo fazendo igual, todo mundo faz assim, todo mundo adora assim, todo mundo serve assim, e por que eu tenho que fazer diferente? Então todo mundo está acostumado a viver essa vida mediana, e vivendo essa vida mediana, nós não temos surpresa no dia de amanhã. Nós não conseguimos avançar na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual, na vida matrimonial. Nós como pai, vocês como mãe, nós não conseguimos avançar, porque nós vivemos nessa vida mediana. Não tem mudança. Não tem mudança. Não buscamos mais aquilo que é extraordinário. Não buscamos mais essa excelência de ser melhor no dia de amanhã. Afinal de contas, nós já estamos confortáveis. Nós estamos aqui numa igreja. No inverno, esse ar-condicionado, ela nos aquece. No verão, ela solta ar gelado e nos refresca. Nós temos a programação do culto. Eu não vou pregar, eu não vou cantar. Por esse fator, não vou nem ler a Bíblia também, porque não é necessário. Vida mediana. Pessoas que já estão acostumadas com essa vida mediana, não quer viver o sobrenatural de Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, eu quero acreditar que esse homem chamado Epáfra, ele era um homem que não vivia uma vida mediana, que não era um obreiro ordinário, mas era um homem que buscava as coisas de Deus, Aleluia, Jesus. as profundezas das coisas do Senhor, de uma forma extraordinária. Bendito é o teu nome, Jesus. Oh, louvado seja Aleluia. o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia. Porque, às vezes, nós olhamos para algumas pessoas que quando chega no culto na igreja, já falam, meu Deus, chegou reforço para a casa do Senhor. Começa a ajudar na igreja, servir a casa do Senhor, começa a ser uma bênção na sua casa, uma bênção para a sua família, e daqui a pouco, irmão, parece que a vida vai estagnando. A vida vai parando. Aí começa, quando as coisas começam a dar ruim, começa a ter problema no lar, começa a ter problema com os filhos, começa a ter problema até mesmo na igreja. Aí ele precisa achar um bode expiatório, porque é mais fácil culpar alguém pelo seu estado do que procurar erro dentro da própria pessoa. Mas por que isso acontece? Porque nós não queremos sair do conforto, nós não queremos viver uma vida sobrenatural, nós não queremos viver uma vida extraordinária. Não, para mim está bom assim. E Deus nos chamou para fazer coisas maiores ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Epáfra era um homem desse. Bendito é o teu nome, Jesus. Segundo a história que de irmãos, Epáfras, este homem, era aquele que, além de tomar conta de irmãos, ele também levava os recados para Paulo e trazia recado de Paulo para a igreja de Colossos. Mas, amados irmãos, eu quero finalizar no versículo 7, mas olha o que diz aqui no versículo número 12, algumas qualidades desse homem que ousou viver de uma forma extraordinária. Olha aqui no versículo 12, do capítulo 4 de Colossenses, está assim: saudai-vos, Epáfra, que era dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre a vós em oração. Duas coisas aqui. Primeiro, servo de Cristo. Segundo, o homem que orava.
continuamente, sempre orava por vós. Um homem de oração. Amados irmãos, eu quero iniciar essas duas pautas, mas começando pelo vosso servo de Cristo. Aleluia, Jesus. Servo de Jesus Cristo. Você sabia, queridos irmãos, que Deus, Ele nos convidou, nos chamou para a tua obra, chamou para o plano da salvação, é para que você seja servo dele. Primeiro ponto, servo de Jesus Cristo. Aleluia, Algumas pessoas que trabalham de uma maneira um pouco diferente da Assembleia de Deus, que são aquela oração que parece que quer invadir o espaço divino. Eles estão dizendo assim: eu determino que haja cura, eu determino que em nome de Jesus aconteça isso na tua vida. E a Bíblia nunca nos ensinou a determinar as coisas, mas o que a Bíblia nos ensina é sempre nós orarmos em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus. Bendito é o teu nome. E agora, queridos irmãos, há algumas igrejas que parece que estão tentando invadir a área divina, que além de determinar, eles estão também querendo ameaçar Deus. Se, por exemplo, o crente não pode passar por tribulação, porque se passar por tribulação, eles estão em pecado, eles estão no erro. Olha, reveja a tua vida aí. Você está passando assim um momento difícil? Será que você não está na disciplina de Deus? E você sabia que isso é um pensamento do Antigo Testamento? Já se pensava dessa maneira? Você se lembra quando a Ana não conseguia gerar filho? E as pessoas diziam: olha, certamente Deus fechou a tua madre, certamente Deus fez isso com você, certamente Deus fez isso com você. Você lembra quando quando os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, eis essa pessoa cega, quem é que pecou? Foi ele, foi seu pai, foi seus ancestrais? E Jesus disse: olha, não foi esse nem foi aquele, mas é para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Glória de Deus. Bendito é o teu nome, aleluia. Jesus. Amado, nós somos servos de Deus. Tu és santo, servo poderoso, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Nós não estamos aqui para Deus nos servir. Nós estamos aqui para servir a Deus. Aleluia, aleluia. Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Não é as minhas vontades que devem ser estabelecidas, mas sim a vontade de Deus deve ser estabelecida na minha vida. Santo, olha o que diz ali no Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feito o quê? Tua vontade. Não é a nossa vontade. Aleluia, Jesus. Mas é a vontade de Deus. Bendito que deve ser estabelecida na nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Servo de Jesus Cristo. Servo. A palavra servo, queridos irmãos, traduzido para o verbo grego, ela vem da palavra doulos. E a palavra doulos, irmão, literalmente traduzido, ela significa escravo. Escravo. Aí eu pergunto para vocês: você lembra a história de José? José do Egito. Sim, você recorda a história de José do Egito. José, queridos irmãos, Deus ele tinha um plano para a vida de José. E um plano de liderança. Um plano de governador. Só que José, ele era um menino que Deus precisaria preparar ele para ser governador. Até porque José era filhinho de papai. José era tratado assim pelo seu pai, Jacó. Lá em São Paulo, eu acho que o Flávio Sena conhece essa palavra. Lá em São Paulo se diz que era obreiro almofadinha.
que não pegava as coisas pesadas, o obreiro mimado. Assim era a vida de José, e Deus teria que preparar José para ser governador. Aí o que acontece? Quando José ele é vendido pelos teus irmãos, José ele foi parar na casa de Potifar. Qual era o título de José? Escravo, servo de Potifar. Agora veja bem, por que é que José teria que passar por esse processo? Afinal de contas, Deus tinha planos extraordinários na vida de José, que era plano de trono, de governo, liderança. Aleluia, Jesus. A estrela, o sol e as estrelas, o sol e a lua iriam se curvar para José, que era propriamente a sua própria família, iria reverenciá-lo. E como é que um homem com um plano desse, com um sonho desse, vai parar na casa de Potifar para ser escravo? Lembrando que José, ele era um obreiro almofadinha, e Deus teria que trabalhar na vida dessa pessoa. Aí, José, ele sendo escravo, ele não poderia ter vontades próprias, não podia comer o que ele gostaria de comer, não poderia vestir a roupa que porventura ele gostaria de vestir, não poderia fazer o que ele gostaria de fazer, não podia dormir quando ele gostaria de dormir, porque ele era escravo, ele era servo de Potifar. E o que me chama aqui a atenção é que José, ele soube servir a Potifar. E quanto mais José servia, mais José crescia no coração de Potifar. Aleluia, Jesus. Quanto mais José servia, quanto mais José obedecia a Potifar, ele conseguia crescer no coração de Potifar. Quem disse para você, queridos irmãos, que limpar a igreja é vergonhoso? Não. Quem disse para você que o servir a igreja é trabalho pequeno? Não. Eu quero dizer para você, quanto mais você serve a Deus, mais você cresce diante de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, por quê? Porque nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Bendito é o teu nome, Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Santo, poderoso e fiel, Jesus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que era um homem que sempre orava por vós. É um homem de oração. Quando ele dobrava os joelhos, parece que ele priorizava os irmãos. Isto é, ele tinha aquela sensibilidade que, se por ele está passando, quem sabe por alguns problemas, ele poderia dizer: olha, outros irmãos poderiam passar por o mesmo problema que eu estou passando. Então era um homem que intercedia pelos teus irmãos, um homem que orava pelos teus irmãos. Não era aquela oração voltada apenas para as tuas necessidades, para os teus desejos, para os teus querer, que não é errado pecar dessa maneira. Mas ele tinha um momento apropriado onde ele orava e intercedia pelos irmãos. E esse homem chamava Epáfras. É o homem que ousou ter uma vida extraordinária. Era um homem que resolveu ser servo de Jesus Cristo. E era um homem que orava diariamente. Sempre orava por vós. Bendito é o teu Continuando aqui a leitura do capítulo número 4, no verso de número 13, Paulo ele vai dizer assim: pois eu lhe dou testemunho de que tens grande zelo por vós, e pelo que estão em Laodiceia
e pelo que estão em Hierápolis e obviamente Colossenses. Ele tem o quê? Ele tem grande zelo, cuidado, amparo no serviço ao teu irmão. O zelo é cuidado, irmãos. Quando uma pessoa é zelosa, isso está dizendo que ele não relaxou ainda. Se ele fala que é um pai zeloso, é que ele está zelando por ele ser um pai. Quando fala de uma mãe zelosa, está dizendo que esta mãe, ela continuamente cuida dos teus filhos, por causa do zelo, Jesus, bendito é o teu nome. por causa do cuidado. Mas eu quero dizer para vocês, amado irmão, quero alertar a igreja, que algumas pessoas, quem sabe, possam estar relaxando em algumas áreas, deixando de ser zelosas, deixando de ser zelosos, e estão abaixando a guarda, que protege a sua família, que protege o seu casamento, que protege a sua vida espiritual. Estão relaxando, deixando de orar, deixando de ler a Bíblia Sagrada. Algumas pessoas só lêem a Bíblia quando é convidado para trazer uma palavra. Há outras pessoas ainda que só abre a Bíblia quando vem para a igreja. Você conhece a história de um pastor que ele foi visitar um casal rico? Esse casal convidou o pastor porque estava passando por algumas necessidades, alguns problemas ali, e com certeza não era necessidade de família, não era necessidade financeira, porque se tratava de uma família rica. E esse casal ofereceu para o pastor um jantar, mas um jantar, irmãos, de 5 estrelas, os pratos selecionados, o cardápio selecionados, as colheres de prata. E aí, quando o pastor orou para essa família, foram embora. Aliás, antes do pastor ir embora, o pastor pediu assim: irmão, tem uma Bíblia para me emprestar? Eu deixei o meu no carro. Eu gostaria apenas de deixar um versículo para vocês e orar pela vida de vocês. E o pastor pegou a Bíblia da irmã, leu um texto e disse assim: olha, eu vou marcar esse texto para você, para que você leia o capítulo todo, que é uma bênção de Deus para a tua vida. E o pastor fechou a Bíblia e deixou a Bíblia. E quando a irmã foi lavar os pratos, lavar os talheres, ela sentiu falta de uma colher de prata. Não é possível, está faltando uma colher de prata? Meu Deus do céu, esse jogo de talher que eu comprei na Europa, paguei muito caro, e está faltando uma colher, está faltando uma colher, está faltando uma colher. E daqui a pouco, olha, a única pessoa em cuja nós usamos esses talheres, que são talheres especiais, e nós só usamos em casas especiais, só usamos com o pastor. O pastor levou essa colher de prata. O pastor levou. E vão procurar, e procura, não acha, marido, olha, o pastor é ladrão, o pastor roubou. E passou-se uma semana, passou-se 2 semanas, a pessoa não vieram para a igreja, porque estava entristecido com o pastor, até que a mulher criou coragem: eu vou para a igreja, eu vou falar com o pastor, e vou falar o que está acontecendo. Mas já havia se passado 14 dias, 2 semanas já havia se passado, e chegou para o pastor e falou: pastor, é o seguinte, me desculpa por não ter vindo nos cultos nos finais de semana passada, é que eu estou muito abatido, muito triste, e me perdoa até, eu acabei julgando o senhor, mas a realidade é esta aqui, pastor.
Quando o senhor foi lá e o senhor jantou conosco, uma colher de prata sumiu. Eu não tive coragem de vir aqui conversar com o senhor, e só depois de 2 semanas eu queria essa coragem. Eu gostaria de saber se o senhor pegou essa colher de prata. E o pastor falou para ela: filha, eu quero agradecer muito pela janta maravilhosa que você fez, eu quero agradecer muito pelos arranjos, pelo cuidado que você teve comigo. A colher de prata, você não lembra que eu deixei dentro da Bíblia para marcar o texto? Está dentro da Bíblia. Não lê Bíblia, irmão. Não tem zelo. Perdendo o zelo. Se você se incomoda de vir aqui ao culto e dizer que 2 horas tem que terminar o culto, e se passar 5 minutos você está reclamando, eu pergunto para você: se você se irrita de ficar aqui 2 minutos a mais do horário proposto pela igreja, que nós deveríamos terminar o culto, o que tu vai fazer no céu? O que nós vamos fazer no céu? Bendito é o teu nome, Jesus. Ali no céu, queridos irmãos, nós estaremos na presença de Deus. Aleluia, Jesus. E eu não posso dizer 24 horas, porque a questão do cromos é para nós aqui na terra. Lá no céu, nós não estaremos sujeitos ao tempo. Tu és santo por Mas eu quero dizer para você, queridos irmãos, que nós estaremos com o Senhor para todo e sempre. Aleluia. Aqui é apenas um ensaio. Bendito Aqui é apenas um momento. Nós estamos nos preparando para estar lá com o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Portanto, irmão, zele. Glória a Deus. Zele pela vida do teu irmão. Seja zeloso com as coisas de Deus. Seja zeloso com a tua família, com os teus filhos. Seja zeloso. Glória a Deus. E Deus vai te recompensar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Agora esse obreiro Epáfra, irmãos, olha só que extraordinário. O seu zelo não se limitava aos irmãos de Colossenses, mas ela se estendia aos irmãos de Laodiceia e de Herápolis. É um zelo que ela não se limita, mas ela é extensiva às necessidades, à carência de outros irmãos. Pastor, por que é que eu tenho que ir na igreja sede? Porque a igreja sede é a mãe da igreja da congregação de Tacarrama. Aleluia, Jesus. É a mãe. Nós, pastores, não oramos, por exemplo, eu não oro somente para a igreja de Okazaki, pelos irmãos de Okazaki. Nas minhas orações, ela estende a todas as demais congregações. Aleluia, glória a Deus. Em teu nome, Jesus. Não limite o teu zelo, não limite as tuas orações, mas que ela possa ultrapassar fronteiras para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia, querido irmão, lá em livro de Filemão, no capítulo único de Filemão, um livro antes de Hebreu. Aleluia. É difícil Jesus. de se encontrar, porque é capítulo único e só tem 25 versículos. E nós vamos ler o verso de número 23. Antes de Hebreus. Bendito é o teu nome, Jesus. Tu és Você santo, achou? Diga amém. fiel, Jesus. Saúdam-te, Epáfra, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Amém. Repito. Epáfra, meu companheiro de prisão por Cristo. O
Nosso companheiro presbítero Washington disse uma verdade centrado na Bíblia Sagrada. Aleluia, Jesus. Que os verdadeiros irmãos, os verdadeiros amigos, ela não advém de festas e tapa nas costas. Os irmãos e os verdadeiros amigos, ela advém, ela nasce do momento de necessidades. Epáfra, queridos irmãos, Paulo, ele julgou ser Epáfra um companheiro da prisão, um amigo, porque obviamente Paulo, ele viu essas características, que embora Paulo na prisão, embora passando necessidade, este homem chamado Epáfra não o abandonou, não o deixou no destino, mas antes amparou e cuidou de Paulo. Aleluia. Isso é um sinal, queridos irmãos. Eu não sei como é que você possa analisar os seus amigos. Eu não sei quais são os pré-requisitos que os seus amigos devem demonstrar para você chamá-lo de amigo. Mas eu quero te dizer para você que na Bíblia Sagrada, pelo exemplo de Epáfra, Paulo o chama de companheiro da prisão. Que os verdadeiros amigos nascem exatamente em nossas necessidades. Aleluia, Jesus. Flávio Sena viajou muito comigo, principalmente na construção aqui da congregação de Caquegawa. Nós íamos para Caquegawa de 2 a 3 vezes por semana. Ora ele dirigia, ora eu dirigia, até a construção for formada. Não é assim, pastor Flávio? Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Mas o pastor Flávio Sena, irmãos, aí que nasce o irmão, bendito é o teu nome, aí que nasce o amigo, aí que nasce o confidente. Aleluia. No momento das necessidades, em que muitos encolhem as mãos, alguns se sobressaem e estendem a mão para você. Eu me lembro de um cantor muito famoso, irmãos. Eu não vou falar o nome dele, em questão de ética, mas tem CD gravado, DVD gravado. Um amigo, mas infelizmente caiu no erro, passivo de disciplina. E a igreja disciplinou ele. E você sabe que era disciplina na Assembleia de Deus no ano de 1988? Era disciplina mais gelo. Ninguém gostaria de andar com uma pessoa disciplinada da igreja, que era vergonha. Todo mundo pelo canto da igreja criticava o irmão que foi disciplinado. Que horror, como é que pode? Eu encontrei esse rapaz uma vez pintando a parede na rua, que ele era letreiro. Eu fui lá dar um abraço nele. E aí, companheiro, glória a Deus, dá um abraço aí, rapaz, aí, tá pintando a parede aí, maravilha, glória a Deus. E batemos um papo ali, irmão, de 30 minutos, mais ou menos. E depois dos 30 minutos, ele quase chorando disse: Haroldo, você é meu amigo. Aleluia, Jesus. Amém, irmão, glória a Deus. Mas sabe por quê, Haroldo? Porque desde o momento que você chegou aqui, você não apontou o seu dedo para os meus erros, pela minha disciplina. Não, você conversou comigo de uma forma natural. Amado, até hoje eu sou amigo dele. Ele está em Portugal, hoje está em Portugal. Glória a Deus, continua cantando ainda. Mas não deixamos de ser amigos. Glória a Deus. Bendito é o teu nome, Jesus. Estenda as mãos para o carente e o necessitado. Aleluia. Seja generoso com o teu próximo. Aleluia. E tu verás a mão de Deus abençoando
a tua vida. Eu quero encerrar aqui, irmãos, Colossenses capítulo 1. Bendito é o teu nome, Jesus. Tu és santo, poderoso e fiel, Jesus. Olha o que diz aqui. Capítulo 1, versículo 7. Como aprendeste de Epafra, nosso amado conservo. Você sabe o que significa conservo, irmãos? É ser servo do servo. Servo do servo. Colossenses, Epafra, ele conhecia muito bem quem era o apóstolo Paulo. Paulo, ele era um homem que tinha o entendimento das escrituras sagradas. Antigamente, antes da sua conversão, ele era fariseu. Ele era um escriba, criado aos pés de Gamaliel. Um homem que tinha compreensão dos primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada, que era o Torá, o Pentateuco. O homem que estudou e se lapidou nos mandamentos e na lei de Moisés. Este homem, queridos irmãos, ele foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. A caminho de Damasco. E ele não foi logo fazendo a obra, porque a Bíblia nos diz para nós que ele ficou 3 anos no Egito, recebendo a revelação de Deus. E por isso ser verdade, é por isso que ele escreve em livro de 1 Coríntios capítulo 11, falando a respeito da ceia do Senhor. Da forma que eu recebi do Senhor, que também vos ensinei. Ele recebeu as revelações diretamente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Após ter passado esses 3 anos, é que ele se apresentou aos discípulos. Mas era um homem preparado da palavra. Epafra sabia que Paulo, ele era um apóstolo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito é o teu nome, Jesus. Mas além de apóstolo, ele era um servo. Ele era um servo. E ele sabia servir o servo de Jesus. Aleluia, Jesus. Amado, um irmão perguntou para mim: pastor, por que tem pastor na igreja? Nós não podemos fazer um culto assim, glória a Deus, aleluia, onde os irmãos têm toda a liberdade, glória a Jesus. Eu falei: irmão, sabe por que Jesus botou o pastor na igreja? É porque a igreja tem problema. A igreja tem dificuldade. Agora a questão e falando para algumas perguntas que fizeram para mim: placa de igreja não salva ninguém, e não sei o quê, e o que salva é Jesus. Olha, eu estou completamente de acordo com você, meu irmão. Placa de igreja não salva ninguém. Quem salva, eu estou redondamente de acordo com vocês. Glória a Deus. Mas veja bem, a placa está aí fora é para mostrar a administração aqui dentro. Aí quando um obreiro chegou para mim, uns 20 anos atrás, pastor, a nossa congregação ali, pastor, tem um pouquinho da Deus Amor, tem um pouquinho da Quadrangular, tem um pouquinho assembleano, e tem um pouquinho da Batista, pastor, então nós temos que fazer um culto, pastor, de muita forma assim, para agradar todo mundo. Eu falei: não, você tem uma credencial aí? Tem? Mostra aí para mim. Que tal gente? Assembleia de Deus. Você tem uma identidade da Assembleia de Deus. Aleluia, Jesus. E aqui dentro é a Assembleia de Deus. Bendito é o teu nome, Jesus. E por quando você não tem identidade, então a igreja fica assim, pedacinho lá, pouquinho aqui, pouquinho aqui, cada qual defendendo a sua denominação. Amados irmãos,
Nós não estamos aqui para mudar a igreja, mas estamos aqui para que a igreja mude nós. Aleluias! Nós não estamos aqui para mudar a liturgia, ela já existe, irmão. Ela já existe. Não, mas que na minha igreja, na tua igreja, irmão. É que o meu pastor, o seu pastor, irmão. Seja servo. E tu verás quando Deus vai te levar você. Aprenda a servir o servo do servo. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu escrevo as minhas cartas para o pastor Ezequiel, pastor Virgínio Carvalho, eu escrevo embaixo: do teu conservo Haroldo Yamamoto, porque eu sei que eles são servos de Deus. Aleluia, Jesus. E eu sei que eles estão servindo a casa do Senhor. Aleluia. Nome de Jesus. Então, isso aqui, irmão, é honra. Isso aqui é dignidade. Louvado seja o nome do Senhor. Obedeça o seu pastor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória Porque a Deus. ele zela pela tua alma e que dará conta a Deus por tua vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, amados irmãos, Aleluia. servo é um conservo. Esse Epáfra, ele era um conservo. Glória a Deus. E por final, um fiel ministro de Cristo. A palavra fiel, ela vem da palavra fidelidade. E fidelidade, ele é um pilar da história do passado. Como gratidão é um pilar da história do passado. Amor, história do passado. Se você disser para a tua companheira, para o teu cônjuge, com todas essas palavras ásperas de agressão, você vai dizer para ela: não, fica tranquilo. Eu quero que você fique comigo, porque a partir de amanhã eu vou te amar. Ninguém fica, irmão. Peraí. Não tem história. Amor, fidelidade, gratidão é história do passado. Eu vi alguém citar aqui João 3,16, que diz o quê? Deus é o quê? Amou o mundo de tal maneira. O verbo amar, ela está no pretérito perfeito do seu indicativo. E o verbo amor, que está no pretérito perfeito, ela demonstra uma ação final que teve início e seu fim. Lá em livro de João, primeira epístola universal de João, capítulo 4, ele vai dizer que Deus demonstrou o seu amor, morrendo Jesus em uma cruz. Então Jesus já provou que te ama. Aleluia. E essa história de amor gera em nosso coração gratidão, fidelidade e amor. Bendito é o teu nome, Vamos estar de pé. Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tu és santo, poderoso e fiel, Jesus.